Sauron, na verdade, nunca foi a encarnação do mal, mas sim a corrupção de um bem grandioso. E a jornada dele pode ser explicada por alguns dos maiores filósofos que já pisaram na Terra. Oi, eu sou o Fael e você tá aqui no Mansão Nerd. E em alguns vídeos atrás eu comentei que eu tava querendo trazer uma análise mais filosófica dos personagens, em alguns casos puxando até pro lado mais católico, e vocês aparentemente gostaram da ideia, então eu resolvi fazer esse experimento com o Sauron primeiramente. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o dos próximos personagens. Que inclusive já deixa aí no comentário qual o próximo personagem que você quer ver na análise. Enfim, fazendo o roteiro para esse vídeo, eu tive a impressão que o Sauron é um mito filosófico complexo pra caramba. Ele não nasceu do nada, ele foi criado, ou melhor, ele se corrompeu. E para tentar entender essa essência filosófica dele, eu vou usar três principais filósofos. O meu favorito, Santo Agostinho. Além dele, também vamos usar Nietzsche e Thomas Hobbes, para tentar entender a verdadeira natureza de Sauron. A análise vai ser principalmente tentando entender como um ser que amava a ordem se tornou um tirano, como a sua busca por poder se tornou sua maior fraqueza e como a sua ideia de paz é na verdade a pior das guerras. Então se prepara porque a sua visão de Senhor dos Anéis vai mudar. Bom, para começar a gente precisa voltar no início de tudo. Antes de ele ser o Senhor do Escuro, o Sauron tinha outro nome, Mairon, e ele era um Maia, um ser angelical de poder gigante, e um dos mais talentosos aprendizes de Auli, o Ferreiro dos Valar. O nome Mairon significa algo como o admirável, e a principal característica dele era o amor pela ordem, pela perfeição e pela eficiência e pela harmonia das coisas bem feitas. Ele queria consertar o mundo, organizando as coisas de uma forma que tudo funcionasse perfeitamente. E falando assim, isso parece bom, né? Então, onde é que isso deu errado? E é justamente aqui que a filosofia do Santo Agostinho entra como uma luva. Lá mais ou menos no século IV, Agostinho estava quebrando a cabeça com uma das perguntas mais difíceis que existem. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Uma das correntes na época que era bem forte era o maniqueísmo, que dizia que o bem e o mal eram duas forças opostas e eternas, quase como se fossem dois deuses em uma batalha constante. E assim, é isso que a gente vê em grande parte da literatura ou das obras de fantasia que existe por aí, né? Porém, Santo Agostinho rejeitou isso. Para ele, o mal não existe por si só. O mal não é uma coisa, uma substância. Ele é, na verdade, a ausência ou a corrupção do bem. E ele chamou isso de privatio boni, ou em português, a privação do bem. Para entender bem isso, pense em uma sala iluminada. A escuridão não é uma coisa que você pode ligar. Ela é simplesmente o que acontece quando você apaga a luz. Além disso, tem o frio. O frio não é uma substância, é a ausência do calor. E para Santo Agostinho, o mal funciona da mesma forma. Ele é um bem que foi ferido, distorcido e esvaziado do seu propósito original. E, inclusive, foi lendo o livro Confissões de Santo Agostinho que eu tive a ideia de trazer esse quadro aqui para o canal. Mas agora, olha para o Mairon. O seu desejo pela ordem era bom, sua habilidade como artesão era boa. Porém, ele começou a amar tanto a sua ideia de ordem que passou a desprezar qualquer coisa que fugisse do controle dele. O amor pela ordem, uma virtude, começou a se transformar em uma obsessão pelo controle absoluto. A vontade de organizar o mundo virou uma ânsia para dominar o mundo. Ele não criou um mal do zero. Ele pegou um bem, que é o desejo de ordem, e distorceu, e esticou até se tornar uma pura tirania. E o Tolkien, sendo um católico devoto, claramente bebeu dessa fonte de Santo Agostinho. Pelo menos na minha opinião. Afinal de contas, o Sauron não é o oposto de seu criador, Eru Ilúvatar. Ele é uma criatura de Eru que se corrompeu. É como se fosse uma luz que se apagou. O mal dele é parasita, ele não cria, ele corrompe. Ele não criou a grandeza dos homens de Númenor. Ele seduziu eles e levou para a ruína. Ele nem mesmo forjou todos os anéis de poder, mas foi o mestre por trás do plano. E assim, ele estava ali. Ele ajudou na criação dos 7 e dos 9, que depois ele tomou para ele e distribuiu para os anões e para os homens. Já os 3 anéis dos elfos foram feitos apenas por Celebrimbor, sem sequer serem tocados pelo Sauron. Porém, a arte que foi usada para forjar eles veio diretamente do ensinamento dele. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o porquê que esses 3 anéis eram bons, eu lancei um vídeo aqui já no canal explicando isso que eu vou deixar aqui no card. Clica aqui em cima que assim que acabar esse vídeo você vai para ele. E, enfim, também tem o Anel, que é a obra-prima dele, que tinha o poder de dominar todos os outros, tornando-os vulneráveis à sua vontade.
E assim, pra mim, só aqui o Tolkien já criou um vilão muito mais aterrorizante do que um simples monstro. Porque aqui ele nos mostra que a pior das tiranias não nasce do caos por si só, mas do desejo pela ordem perfeita. Ele nos mostra que a virtude levada ao extremo, sem amor e sem respeito pela liberdade dos outros, se transforma nos piores vícios. Todas as qualidades do Mairon acabaram se tornando os piores defeitos de Sauron. E essa visão que ele tinha da harmonia acabou virando uma cegueira moral dele. Ele não é a escuridão absoluta, ele é um bem que apodreceu por dentro. Certo, então a gente já entendeu que o Sauron é a corrupção de um bem. Mas como ele colocou esse plano de dominação em prática? E a resposta está na obra-prima dele, o Um Anel. E para entender a metafísica do Anel, ninguém melhor para explicar isso que a gente do que o alemão Nietzsche. No final do século XIX, o Nietzsche chocou o mundo com a sua ideia de vontade de poder. Para ele, todos os seres vivos são movidos por um impulso fundamental de expandir a sua força, de crescer e superar obstáculos e dominar o ambiente. Não é necessariamente algo mal, é o que move o artista a criar uma obra-prima, um atleta a quebrar o seu recorde e uma planta a crescer em direção ao sol. É como se fosse uma força motriz da vida. E o nosso querido Sauron é a manifestação mais pura e ao mesmo tempo a mais degenerada dessa vontade de poder. Ele não quer apenas expandir a sua influência, ele quer que a vontade de todos os outros seres da Terra-média seja submetida e engolida pela dele. E o Um Anel é a ferramenta perfeita para isso. Quando Sauron forjou um anel nas Montanhas da Perdição, ele fez algo radical. Ele derramou uma parte enorme da sua própria força e de sua própria essência dentro do anel. Com isso, o anel não era só uma arma mágica, ele era literalmente uma extensão do Sauron. É como se a vontade dele tomasse forma ali. E a vontade do anel era exatamente essa, ser um centro de comando, como se fosse ali um hub para controlar a vontade dos portadores dos outros anéis. E através disso ele iria controlar a vontade de todos os outros povos. E aqui a gente vê como Tolkien é brilhante ao explorar os efeitos do anel. Um anel não te transforma em um ser ruim do dia para a noite. Ele te seduz com a promessa de poder para realizar os seus próprios desejos. Ele amplifica o que já existe em você, mas sempre distorcendo o resultado final para algo ruim. E é por isso que o Gandalf e a Galadriel, dois seres poderosos e sábios, se recusaram a sequer tocar o anel. Eles sabiam que mesmo se tentassem usar o anel para o bem, o próprio anel iria acabar corrompendo eles. A lógica do anel é a lógica do poder absoluto, e o poder absoluto não tolera bondade, apenas controle. Ele acaba transformando a compaixão do Gandalf em um tipo de tirania benevolente, talvez, e a nobreza da Galadriel em uma ditadura iluminada. E, meu querido, aqui entra o grande paradoxo nietzschiano da história. Ao colocar a sua vontade de poder em um objeto externo, o Sauron se tornou escravo da própria criação. Como um Maia, ele já era um ser imortal, e a existência dele não depende do anel. O que o anel prende é a potência dele, a sua capacidade de agir no mundo e de ter uma forma física. Assim, sem a existência do anel, ele até sobrevive, mas como um espírito fraco e impotente. E com a destruição do anel, essa potência se desfaz para sempre. Ele nunca mais poderá se reerguer. A vontade de quem queria dominar tudo se tornou refém de um artefato. É como se fosse uma autocaptura perfeita. Quanto mais poder ele concentra no anel, mais frágil ele se torna sem ele. Inclusive, se você quiser saber o que aconteceu com Sauron também depois da destruição do anel, já que ele não morre, eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou estar deixando aqui no final desse vídeo também. Com isso, a gente pode concluir que a vontade de poder do Sauron não é uma vontade criativa como a de um artista. Ela é algo mais destrutiva. Ele não cria novos valores, ele achata todas as diferenças, todas as vontades, todas as culturas, em um único objetivo, a vontade do Senhor do Anel. O Anel é como se fosse a expressão máxima de um poder que não sabe conviver, apenas comandar. E no fim, essa vontade se devora e se autodestrói, exatamente como Nietzsche previu que aconteceria com sistemas que buscam poder pelo poder em si só. E certo. Agora que a gente já entendeu a natureza do mal de Sauron e a ferramenta de seu poder, precisamos falar sobre o seu projeto político. O que o Sauron realmente queria para a Terra-média? E assim, a resposta pode parecer simples, como escravidão e escuridão. Porém, é mais sutil. O que o Sauron prometia era, acima de tudo, ordem. Uma paz imposta e uma
estabilidade absoluta. E isso leva a gente diretamente ao filósofo inglês Thomas Hobbes. No século XVII, vivendo em meio a uma guerra civil, Hobbes escreveu a sua obra mais famosa, O Leviatã. Para ele, o estado natural do homem sem um governo forte é a guerra, de todos contra todos. É um estado de medo constante, caos e insegurança, onde a vida é solitária, pobre, brutal e curta. E a solução de Hobbes para esse caos era o Leviatã, um soberano com poder absoluto a quem todos os cidadãos entregariam parte da sua liberdade em troca de uma segurança e paz. Esse poder seria algo assustador, mas para ele era um mal necessário para evitar um mal muito maior, que era a anarquia. À primeira vista, o projeto de Sauron parece uma versão radicalizada disso. Ele vê a liberdade e a diversidade dos povos da Terra-média, os elfos, anões e homens, como a fonte de todo o caos. E qual era a solução dele? Um soberano invencível, que no caso seria ele mesmo, que vai impor a ordem e acabar com todos os conflitos. A paz de Sauron seria a paz do silêncio e da uniformidade, mas existe uma diferença crucial entre esses dois. O Leviatã de Hobbes, por mais autoritário que seja, nasce de um pacto social e de um consentimento, mesmo que na teoria das pessoas que estão sendo governadas. Essas pessoas meio que concordam em abrir mão da sua liberdade pela segurança. Já o Sauron pula essa parte, ele não faz um contrato, ele só impõe pela força, pela mentira e pelo medo. O Sauron se apresentou para os elfos como Anatar, o Senhor dos Dons, e ele fez isso para enganar eles. Ele corrompeu os homens com anéis prometendo poder, não pedindo lealdade. É como se o Leviatã de Sauron fosse um Leviatã sem pacto, uma tirania que justifica com ordem, mas que na verdade seria a negação de qualquer outra política. Essa, digamos assim, paz que o Sauron oferece é uma paz morta, é como se fosse a paz em um cemitério. E no reino dele, que é Mordor, a gente pode ver essa filosofia em ação. A natureza é devastada para alimentar essa indústria da guerra. Os orcs, que, assim, possuem sua própria cultura, idioma e hierarquias, são tratados sob o comando de Sauron, como meras peças descartáveis de uma máquina de guerra. Para ele, eles são apenas objetos a serem transformados, serem explorados e descartados. Não existe um bem comum, apenas a vontade do ser soberano. E o Tolkien nos mostra o contraponto perfeito disso, que é a ascensão de Aragorn. Afinal de contas, o reinado do Aragorn também traz paz e ordem, mas é uma ordem baseada no consentimento, nas alianças e no respeito às tradições e à liberdade de cada povo. E o próprio conselho de Elrond, que a gente vê lá tanto nos livros como no filme, é como se fosse um anti-Mordor, um lugar onde diferentes raças com diferentes interesses se reúnem para debater e decidir juntas. Sauron, portanto, representa a tentação política mais perigosa que existe. A promessa de resolver a complexidade da vida, como a desordem da liberdade, eliminando a própria liberdade. É como se ele estivesse usando uma máscara de uma pessoa que quer segurança, mas que na verdade só está servindo para cobrir o rosto da tirania dele. E a paz que ele promete é como se fosse uma paz morta. Mas me fala aí, o que você achou dessa análise filosófica do Sauron? Assim, lembrando que o foco do canal é Senhor dos Anéis, eu não sou nenhum especialista em filosofia, pelo contrário, muito longe disso, apesar de ser algo que eu gosto. Tô longeão disso, mas me fala aí, você gostou? Quer que eu traga mais vídeos assim pro canal? Qual outro personagem você gostaria de ver essa análise? Deixa aqui nos comentários. Além disso, qual dessas 3 visões filosóficas você acha que explica mais o Senhor do Escuro? A do Santo Agostinho, a de Nietzsche ou a do Hobbes? Ou talvez, na sua opinião, até alguma outra. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos debater, discutir juntos, mas sempre com muito respeito, hein, galera? Sem briga nos comentários, por favor. Mas então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!